Eu lembro de uma coisa, que foi alguém que disse, por que que ela fez isso? Essas meninas vão ficar culpadas para o resto da vida. Todas as coisas que eu vivi da minha mãe, elas se afloraram. Eu tenho certeza que Jesus está comigo em todos os minutos. Cada homem tem necessidade de sentir-se ele mesmo, necessita dizer-se errado, ser verdadeiro, pequeno e grande, santo e pecador, e mesmo assim único, amado incondicionalmente por Deus, filho amado do Pai. E nós cremos nisto, por isso chegamos até você com o programa Histórias em Oração, no desejo de poder trazer até a tua casa testemunhos de vida, pessoas que foram tocadas pela misericórdia de Deus. Hoje nós temos a Camila, que dará o seu depoimento e falará da experiência de Deus que traz para a sua vida muitos caminhos. Nós cremos nisto. E quero perguntar, como enfrentar os sofrimentos e as percas que chegam à nossa vida? Essa é a pergunta de hoje e nós vamos acolher a Camila no nosso programa e escutar o seu depoimento que nos dará muitas respostas. Vamos acompanhar juntos. Meu nome é Camila e eu sou voluntária na Aliança de Misericórdia há 4 anos. Eu nasci em São Paulo, tive uma infância muito tranquila, foi assim a melhor época da minha vida. Morava numa casa bem grande, num bairro tranquilo com a minha irmã, meus pais, e morava a minha avó que tinha ficado viúva e a minha mãe era mais nova e ela morava com a gente. Quando eu chegava da escola, no primário, né, ainda existia aqui em São Paulo o hábito das mães baterem corda na rua de tão tranquilo. Como as casas eram grandes, então eram poucas casas. E era uma alegria pra gente. A minha avó, que morava com a gente, faleceu. E apesar da minha mãe ter uma relação ser muito apegada a ela, ninguém percebia que essa relação era uma relação doentia, simbiótica. Porque quando a minha avó morreu, a minha mãe se vestiu de preto. Eu chegava da escola, todos os dias ela estava ajoelhada no pé da cama e ela nunca mais se reergueu. Ela começou a tomar remédio para morrer e ela só dizia que queria morrer, que queria morrer. Ela não tinha ânimo de levantar da cama. Era uma depressão muito forte e foram assim os anos mais sofridos da minha vida. Por quê? Porque o meu pai foi mãe e pai. Ele queria que a gente levasse uma vida normal, mas era impossível. E quando eu chegava em casa, a maioria das vezes tinha ambulância. Era o meu pai que tinha chamado. Então tinha todo um ritual horrível, que era o meu pai soltando a porta, porque ela trancava. Então meu pai soltava os pregos da porta para tirar e a ambulância levava.
Quanto sofrimento, Jesus, por esta menina, quanto sofrimento por tantas filhas e filhos que veem a mãe, que desejam dar a vida e que dão a vida, e depois, a causa do parto, de dar à luz ou de outras situações, permanecem, ficam deprimidas. Quanto sofrimento da parte destes meninos que não sabem como se comportar, que não sabem o que agir, que não sabem que passos fazer. Oh, meu Senhor e meu Deus, te peço, cuida você, coloca a tua mãe Maria para poder cuidar destes pequeninos e destas pequeninas que precisam da tua ajuda, do teu amor infinito. Eu creio e nós acreditamos que a tua presença, você agora está escutando, obrigado pela tua presença, porque você está dizendo sim, eu quero mandar a minha mãe para poder cuidar destas crianças. Obrigado, Jesus. Eu era uma adolescente, então eu tinha o sentimento de raiva e de abandono ao mesmo tempo. E uma vez a minha mãe tomou, porque ela tomava várias vezes, chegou a ir para o hospital ficar um mês, eu e a minha irmã íamos para minha tia, e uma dessas vezes o médico tinha dito que ela não podia tomar determinado remédio. E daí ia lá, fazia lavagem, voltava, e um dia desses ela foi para o hospital e não voltou. A morte, para mim, até hoje, não é uma coisa normal. Eu nunca mais vi defunto. O primeiro defunto que eu fui ver, pessoa que morreu depois da minha mãe, que morreu em 1970, foi meu pai, que morreu há 2 anos atrás. Ou se eu vou a algum velório, eu não posso ver o rosto da pessoa que está morta. A minha irmã, 3 anos mais nova do que eu, teve de sair de casa, foi um sofrimento horrível. Daí foi meu pai que ficou deprimido. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei meio de dona de casa, porque eu via meu pai deprimido, não queria que ele sofresse. Então comecei, ao invés de viver o luto, eu comecei a fazer coisa. Voltava à meia-noite para não pensar na morte da minha mãe. E vim ter, assim, recaída muito depois. Jesus, te peço e te agradeço mesmo, porque no coração desta pequenina, o teu coração permite de poder acalmar este dor enorme que está vivendo esta filha e que estão vivendo muito destes meus filhos e filhas que vivem este drama da morte da mãe. Por ela, Camila, morta a mãe num modo assim dramático, num modo terrível. Mas nós sabemos, eu sei que você é bondoso, que você é misericordioso e que você vai abraçando todas estas pessoas que a causa das doenças mentais não se sabe o que fazem, não são conscientes daquilo que eles fazem. Pega, Jesus, pega esta mãe nos teus braços, porque ela possa viver eternamente, finalmente feliz. Os tempos de sofrimentos na nossa vida parecem nos cegar, vai nos enfraquecendo e até mesmo nos paralisando. Como ter sabedoria para viver esses tempos? Como encarar essa realidade difícil na nossa vida? A Camila enfrentou esses tempos difíceis e desertos da vida e parece que nesse programa ela nos dá algumas dicas para enfrentarmos também esses tempos que todos nós viveremos na nossa vida. Próximo bloco vamos acompanhar em oração a história dessa mulher. Parece que estamos num mundo em que as pessoas não querem sofrer, logo fogem do sofrimento. E nós não entendemos que as pessoas mais sábias na vida foram aquelas que lutaram,
foram aquelas que desejaram salvar vidas, foram aquelas que desejaram se dar para que a felicidade se realizasse na vida de muitas pessoas. Nós vamos entender também, agora nesse segundo bloco, que quanto mais nós fugimos dos sofrimentos, mais nós tendemos a sofrer. E não enfrentamos a vida e não somos nós mesmos. Vamos acompanhar agora aquilo que a Camila tem para nos dizer nesse segundo bloco do programa. No começo, não deu muito para eu perceber os sentimentos que eu tinha, exatamente por causa disso, porque eu fugia. Além do sentimento de abandono, eu ainda tinha isso. Ninguém deu conta de fazer com que a minha mãe não morresse e não ficasse tentando suicídio. Na verdade, o que me segurou foi que durante todo o tempo que a minha mãe estava tentando suicídio, apesar de muitas vezes eu ter raiva, eu comungava diariamente, eu ia na missa. E casei com uma pessoa muito católica, a gente foi do grupo de casais de Nossa Senhora, porque era isso que me segurava. Daí eu tive 3 filhos com diferença de 2 anos e vivia com ele assim uma vida bem tranquila. Eu acabei a faculdade e fiquei cuidando dos meus filhos. Até que, com 30 anos, depois que eu tive os 3 filhos, eu cismei, na minha cabeça foi assim, a revolta que veio da minha mãe. Eu resolvi que eu não podia ser mais dona de casa. Tinha que estudar muito mais. E fui fazer mestrado na PUC. Bom, aí veio toda a minha revolta. Eu fui fazer mestrado e o que aconteceu? Fui largando a religião paulatinamente, só pensava em literatura. E aí foi outra época horrível da minha vida. Porque eu quis me separar, não tinha motivo grave, meu marido era ótimo, olha a loucura. Eu quis me separar, me separei, os meus filhos sofreram horrores e fiquei 10 anos vivendo no mundo. Bar, fumava, bebia, discutia literatura, ia para congresso, parecia que eu estava tomada, nada me fazia voltar para cá. E, mais uma vez, eu tampava o sofrimento. Gosto mesmo, Jesus, neste momento, ajudado por a Camila, colocar na tua vida, nas tuas mãos chagadas, todo este povo. Ela tem a simplicidade e a coragem, a humildade de poder dizer que ela se encheu de orgulho, se encheu de vida soberba, fazendo da vida alguma coisa somente de exterior, não uma vida profunda, interior, onde no interior do nosso ser nos encontramos contigo. Eu te peço para todas estas pessoas que são tantas, que vivem somente para poder mostrar o corpo delas, e lá todas as plásticas que usam, todos vários produtos que usam para poder aparecer uma vez, mas na verdade são tristes no coração. E eu tenho presente neste momento rezando com você, Jesus, e para você, muitas e muitas pessoas, homem ou mulher, que fazem do exterior a base da vida deles ou delas. Te peço, Jesus, coloca ocasiões porque eles possam entender que nada vale, só você, Jesus, vale, só você. Muitas vezes a consciência doía, até um dia que eu resolvi voltar. Mas não dei conta de voltar para os meus filhos porque eles estavam com muita raiva ainda. E eu não enfrentei o sofrimento. Aí o que eu fiz? Fui convidada para trabalhar em Belo Horizonte. Foram 5 anos de total solidão, mas que eu precisava disso. Liguei um dia a televisão, porque nessa altura eu já só assistia Canção Nova, lá em Belo Horizonte. E eu liguei um dia e encontrei o Padre Léo. Ele estava falando. E eu escrevi para ele, porque na verdade eu tinha e não tinha, mas eu não tinha muita coragem de voltar para a igreja. Achava que eu não era merecedora. Eu não me perdoava.
E o Padre Léo disse não, toda hora ele mostrava, olha, Jesus já pegou todos os pecados. Se tem gente que pegou todos os pecados, foi ele. Então, você não vai esquecer esse seu passado, mas você vai lidar com ele. E assim, foi me pegando, me orientando, até que eu fui começando a curar esse passado. Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Meus filhos agora estão magoados comigo e nem dá mais para voltar. Agora eu tô no fundo do poço. E mesmo assim, Jesus, como ela está contando para nós, e como tantos e tantos fazemos esta experiência, nós procuramos o quê? Compensações. Nós procuramos alguma coisa que possa nos afastar de Ti, pensando que o nosso eu possa preencher a nossa vida, possa preencher o desejo que tem a alma de poder se encontrar contigo. Mas tudo inútil, tudo inútil. Ela está experimentando isso. Eu te louvo e te agradeço porque você permite estas caídas, estes fracassos. Eu te agradeço mesmo, Senhor Jesus, porque você, através desses fracassos, diz para nós que a vida passa, as compensações passam. Aquilo que vale é uma escolha fundamental, que é você, Jesus. Dai-nos esta graça de poder te escolher como o único tudo da nossa vida. Quando temos a coragem de entrar na nossa própria história e descobrimos quem somos de verdade, o que fizemos, o que fazemos hoje e entendemos a presença de Deus na nossa vida, compreendemos que somos filhos amados e que Deus tem um projeto para nós e esse projeto é a nossa felicidade. Assim a Camila é tocada de forma surpreendente pela misericórdia de Deus e ela logo reconhece a sua presença e vai aderindo a estar com o Senhor. Você também pode ser tocada pela misericórdia de Deus através desses pequenos sinais. Nós continuaremos no próximo bloco, já já nós voltamos. Devemos aprender a nos alegrar uns com os outros e estarmos atentos a enxergar na pobreza de cada irmão uma riqueza para todos nós. Hoje, na história da Camila, nós pudemos extrair muitas lições para a nossa vida. Mas nesse terceiro bloco, nós queremos fazer uma pergunta para essa mulher que vai enfrentando todo o sofrimento na sua vida. Camila, como você tem vivido nos dias de hoje a sua vida depois de ter experimentado a potência do amor de Deus? Até que chegou uma hora que eu falei, não, agora eu vou voltar. Vou voltar para casa depois de 5 anos e vou enfrentar os meus filhos. Vou pedir desculpa para todos eles, pedir desculpa inclusive para o meu ex-marido e seja lá o que Deus que for. Vou com Deus e vou pedir. Daí eu tomei uma resolução, que era muito difícil para mim. Eles bravíssimos, às vezes respondiam toda hora, falavam do meu passado, que era a pior coisa para mim, eu quieta, aceitando, chorava, mas aguentava. Até que eu arranjei, foi muito engraçado porque eu fui numa psicóloga nessa época, porque eu não estava aguentando. Então, eu tô sofrendo muito, assim, sabe? Eu tô no fundo do poço, meus filhos, eles nem estão mais comigo, sabe? É isso, ó. Então, Camila, vamos fazer o seguinte. Você viveu a sua vida inteira guardando tudo. Então agora põe pra fora e só chora. Assim eu fiz e foi um processo de volta minha para os meus filhos, de reaproximação, né? De ambas as partes, muito duro.
e é um processo que dura até hoje. Em 2009, eu liguei a televisão, e isso aí foi muito a presença de Deus na minha vida, né? E assim, uma prova de que eu sou filha da misericórdia. Eu liguei a televisão em 2009, era 19 de agosto de 2009, e vi uma entrevista do Padre Antonello, num programa de televisão, falando do trabalho dele com o povo de rua. E eu, como tenho o hábito de fazer o diário espiritual, eu anotei: nossa, que trabalho maravilhoso! Deus podia me dar a graça de eu trabalhar lá um dia. Passou, eu nem sabia onde que era a Aliança de Misericórdia, e no comecinho de 2010 eu fui numa nutricionista, minha amiga. Ela logo telefonou e eu conheci a Misericórdia e estou aqui até hoje. Isso foi em 2010. Olhando para trás, o sentimento maior que eu tenho é de arrependimento. E eu acho que eu tenho uma missão. Por causa de eu ter me separado sem nem ter uma razão muito profunda, o que é? Hoje, atualmente, todas as pessoas que chegam perto de mim e falam que vão se separar, a primeira coisa que eu respondo é: não sei o motivo, mas não separa. Porque eu acho o seguinte, que os filhos não merecem isso. Se os adultos querem se machucar, claro, não é bom, é péssimo, mas os filhos não merecem isso. E eu me sinto muito bem de entrar naquela igreja e ver o Santíssimo, porque todas as vezes que eu entro, eu agradeço a Deus por eu ter mudado de vida, por eu estar atualmente na Aliança de Misericórdia, e sobretudo eu tenho coragem de colocar esse sofrimento, que é lógico que eu carrego até hoje, mas eu tenho coragem de colocar nas mãos de Jesus. Só podemos dizer que o nosso Deus é maravilhoso e que Ele realiza maravilhas na nossa vida. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo partilhando, mas teremos muitos programas que chegarão até você trazendo muitas histórias de vida e santidade. Muito obrigado por você fazer parte da família Aliança de Misericórdia, por também ser um amigo do programa Histórias em Oração. Se você ainda não é um sócio benfeitor que ajuda a manter esse programa, se torne, para que possamos testemunhar para o mundo o amor misericordioso de Deus. O programa ainda não acabou. Nós teremos uma matéria com um profissional que nos falará sobre a questão das perdas na nossa vida, como enfrentar tudo isso. E depois teremos a bênção do nosso querido Padre Antonello. É sempre uma maravilha. A vida de cada pessoa é um mistério extraordinário. Estas dificuldades que se tornaram um caminho de graça. Muito bonito, um poeta escreveu: lembra-te que não pode dizer que o caminho é difícil, mas que a dificuldade é o caminho da vida. Porque não se gera sem sofrimento, nem se cresce sem sofrimento. Eu te peço, em nome de Jesus, dos teus sofrimentos, dificuldades, incompreensões, transforma de tudo isso vida. Tira de tudo isso vida. Não parar nos caminhos da morte. Entrega, enfrenta, vence, porque nele somos mais que vencedores. E a palavra de Deus em Romanos 8 diz: tudo concorre para o bem para aqueles que amam a Deus. Eu quero te abençoar mesmo, para que, vendo estas imagens, acompanhando este momento maravilhoso, você também possa descobrir uma vida maravilhosa que está ao teu e ao meu alcance, nele. Um obrigado então, queridos e queridas, para esta senhora, por esta querida amiga que está frequentando, está ajudando tanto na Igreja da Boa Morte, fazendo adoração, fiel, coisa, porque agora percebe que aquilo que é importante é estar com Deus, né? E também você pode decidir-se para poder deixar de lado tudo aquilo que são as aparências e escolher Jesus. Eu agradeço ainda uma vez todos vocês pelo tempo que vocês dão conosco. Quem sabe que com o tempo podemos melhorar ainda o programa, fazê-lo mais comprido, para poder gostar mais. Muitos de vocês estão dizendo isso. Vamos rezar, porque isso possa acontecer. Por enquanto, eu dou uma bênção para todos vocês, porque tudo possa se tornar graça de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau.
O programa de hoje está acabando por aqui, mas nós podemos estar unidos durante toda a semana. Manda sua cartinha aqui para a Associação Aliança de Misericórdia, testemunhando as graças que Deus tem operado na sua vida. E desde já eu agradeço por todas as cartas que você tem enviado, pelos testemunhos, por tudo aquilo que você tem feito para a Associação Aliança de Misericórdia. Nós encerramos a história de hoje aqui, mas na próxima semana tem muitas histórias para você. Deus te abençoe, até o próximo programa.